boa tarde a todos que estão assistindo. Vamos começar. Meu nome é Cláudio Almeida e o meu trabalho se chama O Processo Criativo na Construção de Fantasias Carnavalescas, em busca de uma metodologia. E o meu orientador é o professor Dr. Madison Oliveira. O universo que eu estou trabalhando, o cenário, é o desfile das escolas de samba, que trata de uma competição comparativa e avaliativa entre agremiações, onde há a exposição de um tema através de uma apresentação audiovisual, né? Ele é um importante evento para a economia da cidade do Rio de Janeiro. Segundo a revista Exame, para o Estado gerou 4 bilhões de reais só em 2019, e ele é muito importante para a gente também, porque faz surgir a figura do carnavalesco, que é quem estamos estudando nessa dissertação. Então, quem é o carnavalesco? As atribuições do carnavalesco são conceber o projeto plástico-visual da escola de samba, realizar uma pesquisa bibliográfica, visual e de campo, explorar ao máximo as informações sobre um tema e dividir esse tema em setores, que vão ser os capítulos da história que vai ser contada, e para isso ele deve utilizar diferentes linguagens e diferentes propostas visuais, mantendo sempre a coerência, a coesão entre os elementos e essas linguagens artísticas que ele vai usar, a fim de garantir boa compreensão do espetáculo, tanto para o jurado quanto para o público, criando uma espécie de narrativa visual. Então aqui a gente toma as fantasias carnavalescas como objetos de design, porque elas possuem um projeto sistêmico, com pesquisa, desenvolvimento e materialização de ideias, porque ela representa uma parte da história contada na sinopse e cantada no samba-enredo, porque elas devem comunicar visualmente a ideia do carnavalesco, ou seja, elas têm significado, elas devem ainda ter coerência com o enredo apresentado e com os demais elementos plásticos visuais, e são julgadas pelo júri oficial, segundo o manual do julgador, em 2 momentos, em concepção e realização, ou seja, a nota 10 é fracionada em 5 pontos de concepção e 5 pontos de realização, que é a materialização do que está passando na avenida naquele momento. E elas ainda alongam a silhueta do brincante, de quem a usa, com os elementos estruturais, numa espécie de armadura. Quanto aos tipos de fantasia, a gente dividiu as fantasias em fantasias de ala, que os desfilantes desfilam no chão, vestidos uniformemente, são aproximadamente um grupo de 100 pessoas e, comparativamente ao universo da moda, seriam como as lojas de fast fashion, com materiais mais acessíveis e com grades em PMG, GG. O outro grupo de fantasias são as fantasias de composição, que desfilam sobre as alegorias, em cima das alegorias, também vestido uniformemente, mas há uma produção de poucas peças, geralmente grupos de 20 pessoas, depende muito da proposta do carnavalesco, e comparando ao universo da moda, seriam como as lojas prêt-à-porter, com materiais de melhor qualidade, mais sofisticado, porém ainda sem exclusividade, ainda nessa grade PMG. Aí depois a gente tem as fantasias de destaque, que elas desfilam em lugares privilegiados nas alegorias, geralmente no alto, em locais centrais. É uma vestimenta exclusiva, feita sob medida para aquela pessoa que vai usar. É a alta costura do carnaval, e para sua feitura são envolvidos muitos ateliês especializados. E o outro grupo de fantasias que a gente elenca aqui são que a gente chama de fantasias especiais, porque elas não são de nenhum dos 3 grupos anteriores, mas elas também têm uma mão de obra muito especializada nela. Elas são muito importantes para o conjunto da escola de samba, que são fantasias como comissão de frente, mestre-sala e porta-bandeira, musas e outro tipo. Então, a gente estuda nessa dissertação as fantasias de ala, E as peças das fantasias carnavalescas, elas possuem estruturas baseadas em zonas corporais. Portanto, é interessante e muito importante que o carnavalesco tenha um bom entendimento dos patamares corporais, para que ele pense diferentes soluções para cobrir o corpo do brincante. Os patamares corporais é um termo cunhado pelo Felipe Ferreira, onde ele classifica os elementos das fantasias carnavalescas, divididos em elementos apoiados na cabeça, elementos apoiados nos ombros, no pescoço, nos braços e por aí vai. E muito do projetar a fantasia carnavalesca, o carnavalesco tem que levar em conta a estrutura do sambódromo, que é onde acontecem os desfiles das escolas de samba. O sambódromo ele foi inaugurado em 1984,
somente com um lado da arquibancada e do outro lado era um prédio, onde eram construídos camarotes. A sua reinauguração aconteceu em 2012, onde aconteceu esse espelhamento da arquibancada. Então agora a gente tem arquibancada dos dois lados. Isso fez parecer que essa distância entre a pista e a arquibancada parecesse ainda maior. Essa distância, que até ali na cabine de jurados é de aproximadamente 20 metros, agora com um outro lado de arquibancadas, as fantasias parecem ainda menores ao desfilar pela avenida, né? Então é importante que o carnavalesco tenha ciência, né, e noção ao projetar que para pensar em elementos grandes e de fácil visualização. Para isso, eles se utilizam de elementos estruturais, né, que são uma espécie de armadura, geralmente feita de arame galvanizado ou vime, que tem como objetivo alongar a estrutura do corpo do desfilante, exatamente para suprir essa distância. Então, os elementos estruturais podem ser diversos tipos, como adereço de mão, burrinhas, cabeças, palas, cadeirinhas, costeiros, o que for a criatividade do carnavalesco. Num outro momento, dentro da dissertação, a gente fala um pouco sobre a materialidade das fantasias carnavalescas, né? Principalmente para quem não tem uma vivência dentro desse universo, a gente sistematiza e divide a materialidade nas fantasias carnavalescas em 6 pontos. As fantasias carnavalescas possuem elementos estruturais, elementos de forração, elementos de decoração, elementos costuráveis, elementos de calçado e elementos de fixação. Dentro da dissertação, a gente dividiu em uma série de materiais para introduzir o leitor neste universo, né? Mas a gente não quis e nem teria como dar totalidade desses materiais que estão constantemente em inovação. Então, a gente parte para o estudo de caso, que, como estudo de caso, a gente escolheu 2 enredos que tratavam sobre uma mesma temática, a alimentação, né? Um era o Alimentar Corpo e Alma Faz Bem, do carnavalesco, desenvolvido pelo carnavalesco Roberto Zaniecki, e o outro enredo é o Brasil Bom de Boca, desenvolvido pelo Severo Luzardo, né? E a gente escolheu 2 enredos sobre alimentação, a fim de tentar encontrar um ponto de convergência que a gente pudesse fazer essa análise. E esse ponto de convergência foi uma fantasia de trigo que a gente encontrou nos 2 desfiles. O Roberto Zaniecki, ele iniciou a sua carreira em 1977, colando espelhinhos em alegoria na União da Ilha. A Maria Augusta, que era carnavalesca na época, gostou do trabalho dele, ele ainda adolescente, e pediu para ele voltar no dia seguinte. E aí a paixão que já existia pelo carnaval e pelos eventos de rua aumentou ainda mais, e o Roberto ficou muitos anos dentro da profissão. O Roberto é formado em artes cênicas, nas cadeiras de indumentária e cenografia, e ele inicia como carnavalesco solo em 1992. O enredo dele que estudamos aqui é o Alimentar Corpo e Alma Faz Bem, que ele desenvolveu na Grande Rio, em 2005, e o nome da sua fantasia é Riqueza Cereal. À esquerda, a gente encontra, então, o figurino do Roberto, né? A nossa análise primeiro se deu descrevendo as formas e intencionalidade do figurino criado pelo carnavalesco. Então a gente descreve a cabeça, o costeiro, a pala, os punhos, a capa, a roupa de base e o calçado. Num segundo momento, a gente descreve a materialidade da fantasia protótipo, essa figura à direita. A gente descreve os materiais utilizados pelo Roberto e as técnicas que ele usou para construir. Por fim, a gente compara o figurino com a fantasia e com a justificativa, fazendo uma análise em 3 momentos. A gente faz uma análise em formas e proporções, onde, comparando o figurino com a fantasia protótipo, a gente acredita que essas formas e proporções foram bem exploradas, mantendo-se próximas do projeto, ou seja, próximas do figurino, demonstrando apuro estético e conhecimento das técnicas e tecnologias construtivas. Depois a gente analisa quanto ao uso de materiais, onde a gente acredita também que o Roberto foi bem sucedido no seu projeto, utilizando materiais e cores que contribuem para o entendimento do mote central da fantasia, né? E depois a gente compara com a justificativa. A justificativa da ala Riqueza Cereal é a seguinte: através da ala, mostraremos o trigo, a matéria-prima mais importante desde os mais e dos tempos na base da alimentação comum a todos os povos, o pão. O Roberto queria se referir nessa ala principalmente ao trigo, que era o mote central da fantasia, porém ele queria se
ao dar o nome riqueza cereal, ele queria se referir a outros cereais importantes, né, na fundação de diversas sociedades pelo mundo. Então, a gente constata que a riqueza cereal se dá no uso de diferentes grãos, o arroz, o feijão, o milho e o trigo, e na utilização de diferentes cores e texturas, principalmente tons de dourados. No segundo momento, a gente analisa uma criação do Severo Luzardo. O Severo Luzardo tem família envolvida com carnaval em Uruguaiana, desde pequeno. O pai dele era presidente de escola de samba, a mãe dele era carnavalesca, então desde berço ele já tem esse envolvimento com a folia. O Severo é formado em artes plásticas, arquitetura, publicidade e propaganda e tem uma pós-graduação em figurino e carnaval. O Severo Luzardo também é muito conhecido pelas suas produções como figurinista em cinema e televisão, né? O enredo que estudamos dele aqui é o Brasil Bom de Boca, onde ele desenvolveu na União da Ilha, no ano de 2018, e a fantasia é o Bom de Bolo e muito mais trigo. Então, num primeiro momento, a gente descreve também os elementos do figurino do Severo. A cabeça, a pala, a braçadeira, o punho, a gravata, a capa, as caneleiras e o calçado. Depois, num segundo momento dentro da dissertação, a gente descreve a materialidade da fantasia protótipo também, né? Os materiais que ele utilizou e as técnicas que ele usou para construir. E num terceiro momento, assim como a gente fez com a fantasia do Roberto, a gente compara o figurino com a fantasia protótipo em 3 momentos, em formas e proporções, aonde nos causa certo estranhamento a readequação de algumas peças, como a coroa, o tamanho dos feixes de trigo, o tamanho das plumas e a capa, que no figurino proposto era uma coisa, na materialização se deu outra coisa. No uso de materiais, onde a gente identifica certos problemas na materialização, tanto na seleção de materiais, quanto nas escolhas de técnicas construtivas da fantasia. Isso tudo se deu principalmente por conta, essa análise da falta se deu principalmente por conta da capa, né, que o carnavalesco projetava no figurino, uma capa em godê grande, e na materialização ela não conseguiu ser construída. E a justificativa dessa fantasia é: já sabemos, se plantando tudo dá. Mesmo sendo uma cultura de inverno, o Brasil possui ampla produção de trigo, provando sua vocação como celeiro do mundo. Os belos campos de trigo, para nossos bolos, pães e até cerveja, esvoaçando ao vento, resplandecendo ao sol, marca de um Brasil de fato, bom de boca e de plantação. Então a gente acredita que a fantasia cumpre o seu papel de representar o trigo, porém ela não contempla a justificativa em sua totalidade, porque por conta da materialização da capa, ela não contempla a parte do esvoaçando ao vento, resplandecendo ao sol, seja tanto pelo tamanho da capa, que ficou pequeno, ou pela impressão dos feixes de trigo que estão na capa, que também ficaram pequenos, e devido à distância que existe entre a arquibancada e a pista de desfile, esse trigo vai virar um borrão. Então, depois da gente estudar os 2 carnavalescos, a gente propôs uma oficina de figurino para carnaval, onde ela foi realizada por mim como estágio docente, junto à disciplina BAT 005, figurino para carnaval, que foi oferecida como tópicos especiais para os alunos da Escola de Belas Artes da UFRJ. A oficina contou com aulas expositivas, com aspectos relevantes da indumentária, e aulas práticas onde a gente fomentava a construção de uma fantasia carnavalesca. A metodologia da oficina se deu em 2 momentos, de concepção e de construção. No momento de concepção, os alunos precisavam entregar para a gente, como metodologia, uma prancha de referência imagética, uma cartela de cores, o figurino desenhado de frente e costas e uma ficha técnica. Já na construção, eles deviam realizar o estudo em grupo, e aí eles deviam privilegiar essas formas e proporções, assim como a gente estudou no caso dos carnavalescos, ter uma boa utilização dos materiais também, respeitando as cores do projeto e os acabamentos. Então, eu trouxe aqui o trabalho de concepção de um aluno que tinha como objetivo atender a justificativa da fantasia riqueza cereal, né? A gente propôs para os alunos que eles escolhessem uma das 2 justificativas e, a partir disso, concebessem um figurino que atendesse àquela justificativa. Então, na esquerda, a gente tem a prancha de referência imagética dele, onde a gente pode identificar feixes de trigo, sacas com farinha de trigo, grãos de trigo,
um detalhe maior do trigo, o cesto com pães e um campo de trigo já pronto para colheita e um campo de trigo ainda verde. Então, como é que o aluno transporta os elementos da prancha de referência para o figurino? Por exemplo, ele tira partido do formato do grão e transforma em punho e calça, né? A calça, ele tenta mostrar a transformação do trigo, desde as raízes, passando pelo trigo verde, até a maturação dele, que chega na cintura. Acima, como blusa, ele representa a blusa como uma saca de juta cheia de farinha de trigo, e nos ombros, acima da farinha, já está a comercialização desse produto, indicando a importância do trigo para o nosso agronegócio. E aí depois, no segundo momento, é o momento de materialização das ideias, né? Onde a gente compara o figurino criado pelo aluno com a materialização criada pelo grupo. Na materialização, a gente também encontra algumas dificuldades, principalmente no que a gente falou antes, que era a calça. As alunas não conseguiram construir a calça como era proposto. E a gente também encontra algumas adaptações, tanto no costeiro quanto na cabeça, e do tamanho dos cifrões e dos feixes de trigo que estão atrás, né? Essas adaptações são importantes, principalmente para os alunos, ou numa metodologia de ensino, para os alunos entenderem também que o figurino pronto, né, o figurino final, ele não é o fim do processo criativo dentro do carnaval, dentro do desenvolvimento de uma fantasia carnavalesca. Porque a prototipagem, ela traz muitas respostas e traz muitas contribuições para esse desenvolvimento. A gente pediu também que depois, caso o protótipo não ficasse próximo do figurino, que os alunos redesenhassem o figurino. Infelizmente, esse figurino não foi redesenhado, mas no próximo eu vou mostrar a vocês. Aí eu trouxe trabalho de outro aluno. Eu trouxe aqui trabalho só de 2 alunos, mas foram 14 durante a disciplina, né, que ele visa representar a fantasia bom de bolo e muito mais trigo. Então, na prancha de referência imagética dele, a gente já identifica diversos campos de trigo ao sol, algumas pranchas, algumas pinturas impressionistas, algumas sacas com grãos de trigo, com feixes de trigo, e ali um pouquinho da farinha de trigo. Então, como é que o aluno transforma a prancha de referência imagética em figurino, né? Ele inseriu o brincante dentro dessa saca de juta, que condiciona os grãos que ele indicou ali, e dessa saca saem enormes feixes de trigo e um sol dourados todos. O brincante também veste uma blusa dourada, também com uma coroa dourada, como se tudo estivesse resplandecendo ao sol, que era parte da justificativa do Severo Luzardo ali presente. Então, a justificativa dessa fantasia, que é a justificativa da fantasia bom de bolo e mais trigo, já sabemos, se plantando tudo dá, mesmo sendo uma cultura de inverno, o Brasil possui ampla produção de trigo, provando sua vocação como celeiro do mundo, os belos campos de trigo para nossos bolos, pães e até cerveja, esvoaçando ao vento, resplandecendo ao sol, marca de um Brasil de fato bom de boca e de plantação. É interessante notar como o aluno teve uma interpretação transformando isso do resplandecendo ao sol aqui em cima, né? E o Severo teve uma outra interpretação transformando isso em capa, esvoaçando ao vento. Depois da oficina, né, eu tentei sistematizar os resultados dessa oficina para que esses dados pudessem gerar insights para sinalizar para onde a gente podia seguir, né? Então, eu fiz uma sistematização da seguinte forma. 78%, segundo as minhas contas, eram 14 alunos no total, 78% dos alunos usaram a cartela de cores, 28% usaram de forma correta, 50% utilizaram de forma faltando e 21% dos alunos não utilizaram essa proposta metodológica. Quanto à prancha de referência imagética, 64% utilizou de forma considerada correta, 21% utilizou de forma incompleta e 14% não utilizaram. Quanto aos patamares corporais, 57% dos alunos conseguiram fazer bom uso dos patamares corporais, ou seja, na hora de desenhar, pensaram em cobrir essas partes do corpo. E 57% também dos alunos conseguiram desenhar fantasias que representavam visualmente o trigo. Então, se fosse passando
na avenida, elas significariam o trigo. Porém, 40%, somente 40% conseguiu atender a justificativa que era proposta pelos carnavalescos. Muito se deu porque os alunos, às vezes, colocavam camadas de significado a mais na fantasia que não estavam previstas na justificativa. E, com isso, às vezes, o entendimento da justificativa, se visualizando na fantasia, ficava confuso. Então, a partir daí, a gente olha para a metodologia do Design Thinking, que é um conjunto de métodos, técnicas e ferramentas utilizados para o desenvolvimento de produtos e serviços. Né? Esse conjunto de métodos é baseado na empatia, que orienta o pensar e criar soluções apoiadas nas necessidades, desejos, problemas e anseios dos usuários. Então, de que forma isso é feito? Através de pesquisas, geração de ideias, protótipos e testes. E através de atividades que ajudam no processo criativo dos designers, permitindo desenvolver soluções inovadoras. A metodologia do Design Thinking também propõe trabalhos em equipes multidisciplinares e com habilidades complementares, além de incentivar a colocar as ideias em prática e aprender com os erros, porque as ideias são constantemente testadas. Então, a metodologia de Design Thinking também tem essa relação entre o protótipo e o projeto, que as duas linguagens estão sempre conversando e sempre se reajustando. Então, a partir daí, a gente fez um registro da metodologia criada para o desenvolvimento das fantasias carnavalescas, e a gente dividiu essa metodologia em 5 momentos. Esses momentos são descobrir, interpretar, projetar, prototipar e evoluir. E em cada momento, para cada momento de projeto, a gente sugere e indica algumas ferramentas metodológicas criativas. Por exemplo, a fase de descobrir é onde o desenvolvimento do tema é explorado através de pesquisa, e isso vai gerar possibilidades visuais e temáticas. Então, a gente indica a realização de pesquisas exploratórias, pesquisas de campos, pesquisas bibliográficas. A gente também indica fazer entrevistas com pessoas da agremiação, levantando dados e registrando esses dados e organizando esses dados em personas, para que essas informações possam gerar insights dentro do processo criativo. A gente também indica que o projetista faça brainstorms com a equipe de criação, incentivando ideias malucas e não possíveis, não viáveis, e que ele também tenha um espaço de projeto que integre os processos criativos e as equipes de trabalho. Num segundo momento, o momento de interpretar, já é um momento de fechamento, onde todas as informações pesquisadas devem ser interpretadas para gerar resultados. Então, para gerar resultados, a gente indica realizar pranchas de referência imagética, tanto para os setores que o carnavalesco está desenvolvendo, tanto para as fantasias, fazendo o exercício de traduzir conceitos e sensações em imagens. Isso é muito importante, porque as fantasias carnavalescas passam pela avenida sem legenda. Então, é interessante, que as pessoas que estão vendo entendam o que está sendo feito. Então, o exercício de traduzir conceitos e sensações em imagens é uma coisa muito importante. Depois, a gente sugere que o carnavalesco crie mapas mentais com o objetivo de organizar o conteúdo, facilitando a associação entre as informações destacadas e pesquisadas. Né? Quanto mais visível o processo criativo está, quanto mais visível as partes do processo estão, mais integrada a equipe está e melhor tende a acontecer o resultado final. E a gente também sugere que nessa fase do interpretar sejam feitas as justificativas das fantasias, porque é uma fase de pesquisa que ainda está muito próxima, então as informações são todas muito frescas na cabeça. Já na fase de projetar, que é a fase de geração de alternativas, é uma fase de se abrir a possibilidades, gerando quantidade de material. Então é importante que o carnavalesco e a equipe desenhem lembrando sempre de fazer bom uso dos patamares corporais, né, a fim de criar peças que explorem volumes, que preencham espaços e que formem tapetes cromáticos numa visão aérea. É interessante também que ele entenda e saiba como planejar esses tapetes cromáticos anteriormente, né, de cada setor. Isso ajuda muito antes de desenhar. A gente sugere também que ele pratique pesquisa reversa, pensando em qual solução
mais convencional e mais típica para aquela fantasia, e a partir daquilo você sabe o que não fazer e ter insights de como progredir aquela ideia e gerar pelo menos 3 alternativas para cada fantasia, né, a fim de explorar diferentes silhuetas, diferentes volumetrias e diferentes materiais. Depois vem o momento de prototipar, que é o momento de fechamento do projeto, que é onde acontece a escolha do figurino final e, posteriormente, a construção da fantasia protótipo. Então, para seleção do figurino, a gente indica a aplicação do modelo PNI, que é o modelo positivo, negativo e interessante, que você pode aplicar isso a cada desenho seu, né, a fim de selecionar as melhores características de cada um. O que é positivo, o que é negativo e o que é interessante em cada desenho. A gente sugere também realizar um mapa de empatia focado na experiência do usuário, que é se colocar no lugar do usuário e entrevistar mais uma vez, tentando descobrir o que ele pensa quando usa a fantasia, o que ele sente quando usa a fantasia, o que ele escuta, o que ele faz, o que ele vê, quais são os seus problemas para vestir a fantasia, quais são os seus problemas para tirar a fantasia, quais são os seus objetivos desfilando, qual é a sua sensação. Depois a gente sugere também que tenha uma descrição do figurino, né? Que ele descreva em uma cópia de figurino os materiais e principalmente as ações envolvidas a fim de registro, porque quanto mais partes do processo criativo tiverem registradas, melhor é para o carnavalesco depois colocar isso como portfólio e também para minimizar erros quando as informações são passadas para outros atores. E também a gente sugere acompanhar todo o processo de prototipação, principalmente permitindo a colaboração de seus parceiros profissionais. Porque os parceiros profissionais têm expertises, têm visões de mundo, que muitas vezes, quando retornam para o carnavalesco, não são uma crítica, mas ele tem que tomar aquilo para engrandecer aquele projeto. E, por último, a fase do evoluir, que evoluir é um conceito que consiste em não ficar parado, estático, né? Porque a ideia final, a gente considera que a ideia final não está perfeitamente solucionada, não está perfeitamente acabada, né? Então, para isso, para evoluir essa fantasia, a gente indica, por exemplo, o método Scamper, né? Que é um acrônimo das letras SCAMPER, que é o carnavalesco se pensar na fantasia, o que é possível substituir, o que é possível combinar, o que podemos adaptar, como é possível modificar, como podemos propor novos usos, como podemos eliminar partes e como podemos rearrumar, né? Essas perguntas ajudam nessa substituição, nessa adaptação para um projeto, para um produto final otimizado. Outra coisa que a gente indica é tomar feedbacks de quem experimentou a fantasia protótipo e das pessoas que trabalharam no processo criativo, né, a fim de refinar ideias, a fim de validar soluções e antecipar problemas futuros e reduzir riscos. Porque o carnaval e o projeto de fantasias também a gente considera como um projeto coletivo que o carnavalesco precisa e deve contar com diversos outros atores, mas deve haver muito mais horizontalidade nesse processo. E a gente também sugere realizar diferentes fichas técnicas para diferentes partes da fantasia, também a fim de evitar erros, né? Então, fichas técnicas de tecidos, aviamentos, adereços, placas, de toda pormenoridade que tiver presente na fantasia, para essas informações serem distribuídas. Bem, é isso. Agradeço aqui ao programa de pós-graduação em design por essa oportunidade. Agradeço a banca por estar aqui hoje, agradeço meu orientador. Muito obrigado.